Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Ogum. Nós entramos agora, com Mãe Renata é Netflix, Então vamos falar agora dos orixás. Então vamos dar sequência. Falamos de Oxalá, falamos de Iemanjá e agora vamos falar de Ogum. Mãe, por que você falou de Oxalá? Porque é o primeiro orixá, é o pai de todos, Ah, mãe, por que você falou de Iemanjá? Porque Iemanjá é dona da minha coroa, é dona da nossa casa. Mãe, por que você fala de Ogum? Porque Ogum também é dono da minha coroa, é dono da minha casa. Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, ative o sininho aí para receber notificação de todas, lembrando que os vídeos novos saem na quinta, sexta, sábado e na segunda-feira a mensagem da cigana, tá? Dou uma engasgada agora, viu, gente? Mas tô recuperando de uma gripe. Foi com não pode falar essa palavra. Corta. É só uma gripe, a respiração tá um pouquinho curta. Eu parei onde? Só porque falaram que eu nunca perco meu raciocínio. Perdi. Tava falando dos vídeos novos na segunda, aí eu engasguei. Curtam, compartilhe, acompanhe a gente aqui pelas redes sociais. Camiseta, hashtag Projeto Tijolinho para adquirir www.tuquesalto.com.br. Já que eu vou falar do nosso pai Ogum, do meu pai Ogum, do meu guerreiro que me ajudou e que me ensinou a ser uma guerreira na minha vida. Todos os sentidos, viu, gente? Porque desde muito pequenininho, a vida sempre foi uma batalha, sempre foi uma luta. E sempre ele lá do meu lado, sempre me guiando, sempre me dando força. E é onde eu falo para vocês o que vocês têm que entender, o que o orixá e o que a entidade vai fazer na nossa vida. Que é justamente trazer uma energia de força e não resolver os nossos problemas. Não vou chegar lá na entidade e vou pedir para ele resolver meu problema. Isso jamais acontece. Isso jamais vai acontecer. O que vai acontecer é que eles vão aparecer meios, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa ação, de acordo com a nossa atitude, de acordo com um monte de coisa que cabe a gente fazer primeiro, viu? A outra parte é com ele. Já chorei, já esbravejei, já surtei, já quase fiquei louca, literalmente, mas estou aqui. Lúcida como nunca na minha vida. Embora tenha uns que chamam a gente de louco lá fora, Quando a gente tem muita fé, quando a gente é alegre, quando a gente é feliz, Quando a gente dá valor para a vida, sempre tem uns que acham que a gente é louco, que a gente que está fora da casinha. Quem será que está fora da casinha? Eu? Ou vocês que acham que eu sou louca? Vamos raciocinar um pouquinho aí? A fé é loucura? Não, a fé tem que ser no equilíbrio. Eu não estou falando de fanatismo, eu não tenho fanatismo. O que eu tenho é fé. Eu acredito em tudo que eu vejo, eu acredito no que eu ouço, eu faço a minha parte, E aí eu sei que a parte deles vão vir a partir do momento que eu tiver o meu merecimento. Não no meu tempo, mas sim no tempo deles. E se eu for merecedora desse merecimento. Senão, nada acontece. Não adianta eu ficar pedindo, não adianta eu ficar choramingando, reclamando, porque é aí que nada acontece mesmo, Até a questão de reclamar, viu, gente? A mãe sempre está falando aqui para vocês que a palavra tem um poder enorme. Então, assim, se colocar na posição de vítima... Por que a mãe está falando? A mãe não ia falar de Ogum? Mas estou falando de como você age com as entidades, como você age, como você aceita o orixá ali na sua vida. Então, como eu aceito Ogum na minha vida? Eu aceito Ogum me permitindo confiar na força que ele vai me dar para eu passar por aquele problema. Eu confio em Ogum quando eu me vejo um perigo e chamo o nome dele para me defender
para que venha com seu escudo para me defender. Esse sim, essa é a energia do orixá, essa é a energia que eu trabalho, que eu firmo nos meus dias a dias, né? É pedindo cada orixá, né, tem a sua, uma fonte de energia, eles trabalham tudo na nossa vida, todos os setores, mas é como se tem uma fonte de energia ali, é um pouquinho mais carregada, digamos assim, né? No caso, Oxalá não é a fé? Com tudo que Oxalá pode oferecer para a gente, é a fé. Iemanjá, né? A mãezona, aquela que gera, né? Que gera as coisas, as possibilidades. Não estou falando só em gerar no sentido, né, da maternidade, né? Estou falando em gerar todas as possibilidades para que possamos alcançar os nossos objetivos. E Ogum é o vencedor de demanda inclusive aquelas que são criadas pela gente mesmo, através dos nossos próprios pensamentos, né? Então, essa é a conexão que existe nós, como seres humanos, com os nossos orixás ou entidades. Então, a gente tem que estar cada vez mais ciente que eles não vão resolver nossos problemas, mas sim eles vão nos dar capacidade para isso, para que a gente mesmo, através de uma intuição ou através de um caminho, de repente a gente está tão bitolado naquilo que a gente quer, que a gente esquece de que lá em cima Deus sabe o que é melhor para a gente. E nem aquilo que a gente quer é o melhor, né? Então é nisso que vocês têm que pensar, tá? Vim falar de Ogum, né? Falar de Ogum, até abril, né, teve alguns vídeos que a mãe colocou aqui, então vocês podem voltar lá para saber um pouquinho mais sobre Ogum, mas na verdade eu falei muito mais sobre São Jorge do que para Ogum, embora é um dia que eu também comemoro o dia de Ogum, né, faço meus rituais, minhas oferendas, porque trabalho sim dentro do sincretismo, eu acredito nesse sincretismo, por toda a energia que foi depositada nas imagens católicas pelos nossos ancestrais, então eu confio muito, eu acredito, vivi dentro do catolicismo, então eu conheço a energia dos dois lados, né? Então era dia de São Jorge, nós comemoramos também o dia de Ogum, né? A nível nacional aí, essa comemoração ela existe. E falamos bastante aí sobre São Jorge, sobre Ogum, sobre oferenda. Então o que eu vim trazer hoje para vocês, a gente está entrando um pouquinho aí na lenda, né? Então, o que eu vim trazer hoje para vocês é justamente falar da lenda de Ogum. Então, Ogum, já falei, aquele guerreiro, batalhador, né, que tinha sua nação e vivia em outras nações para conquistar também outras terras, conquistar outros espaços. A gente entende também que Ogum, ele é o que manipula, né, o ferro, tanto que as ferrovias, né, é um ponto de força aí muito procurado para que a gente faça uma oferenda, para que a gente faça uma entrega, né, de um presente na força de Ogum, ou até mesmo fazer um pedido. E por que ele ficou conhecido como aquele que manipula o ferro, aquele que conhece? Porque em um determinado momento, na sua nação, a população estava crescendo. E nisso estava faltando espaço para a lavoura, então ele tinha que desbravar, né, a mata para aumentar esse espaço, para ter mais plantio, para gerar mantimento para a sua nação. E aí ele fez a espada, né, o que corta. Então, enquanto muitos estavam pensando o que fazer, como resolver, ele foi lá, manipulou o ferro, né, com toda a sabedoria dele, e desbravou aquela mata toda para abrir esse caminho sozinho, né? Além de forte, né, o destemido, ele ainda criou uma ferramenta, uma arma até, né? Futuramente se tornou para que ele abrisse esse espaço. Dentre, né, é por isso que a gente conhece Ogum como aquele que abre os caminhos. Então foi a partir desse momento que ele, né, desbravou, que ele saiu à frente. Nas batalhas, ele também, no guerrear, ele estava sempre à frente de tudo. Então eu não saio da minha casa sem pedir para que Ogum esteja à minha frente, abrindo os meus caminhos. Isso é todos os dias, né? Afinal de contas, todo dia a gente está aí trabalhando, a gente pega estrada, a gente está, né, com o carro para baixo e para cima. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou sair da garagem da minha casa
é pedir para que Ogum esteja à frente. Então, foi daí de todas essas batalhas, da forma, né, como ele abriu aí esses espaços para essas lavouras crescerem, foi quando ele começou a ser conhecido também como Ogum, aquele que abre os caminhos, tá? Entre essas viagens que ele fazia, né, para conquistar as nações, Ogum deixou o filho responsável pela nação e foi desbravar, foi guerrear, foi conquistar outros espaços, né, outras nações, só que dessa vez ele tinha ficado muito tempo. E antes dele partir, ele pediu para que não se esquecesse dele. E aí o filho reuniu todos e combinaram de uma vez, pelo menos a determinado tempo, fazerem uma festa, fazer um silêncio primeiro, para depois fazer uma festa para Ogum, reverenciando como se ele estivesse presente, né? Para não esquecerem da presença dele, né? Da força e tudo mais que ele tinha ali dentro daquela nação. Um belo dia ele resolveu voltar para a nação dele, né? Resolveu voltar para o Ilê. Quando ele voltou, estavam todos em silêncio. Ele pedia comida, ele pediu vinho de palma, tudo o que ele gostava, o feijão, as oferendas de Ogum, né? E ninguém ouvia, ninguém respondia, ninguém falava nada. Ogum, pavio curto, sem paciência, o pouco de paciência que ele tinha, ele foi perdendo. Olha a questão da lenda aí que a mãe sempre fala, né? Essa é a lenda de Ogum, né? A mãe fala dos cuidados que tem que ter com a lenda justamente por conta disso. Eu não vejo Ogum desse jeito, né? Dessa lenda que se passa, né? Da personalidade de Ogum. Eu não consigo enxergar ele desse jeito. E aí, de tão nervoso que ele ficou, ele começou a cortar a cabeça de boa parte dessa nação. Então, quando a gente, né, sauda Ogum, né, por exemplo, o Patacori, Ogunhê, meu pai Patacori, é o cortador de cabeças. E aí, quando ele, né, terminou lá, o filho dele veio com vinho, veio com seu feijão, veio com todos os seus mantimentos para oferecer a Ogum. E aí foi quando as pessoas começaram a poder participar da festa. E o filho falou, tudo isso é para você, meu pai. Só que Ogum voltou de uma forma que ninguém reconhecia. E pela falta, né, que a gente tem que ver os dois lados das histórias, né, gente? O que ele ensina nessa lenda, né? Aí o arrependimento dele foi tanto, mas foi tanto, desconsoado com o que ele tinha feito, sem se perdoar. Foi aí, ele ainda não era o orixá. Foi a partir daí que ele virou o orixá. Porque quando ele pegou a sua espada e fincou ela no chão, a terra se abriu e sugou Ogum. E a partir daí ninguém mais se ouviu falar nele. Mas sempre reverenciando, sempre lembrando que ele que abriu os caminhos, ele com sua força, com seu poder. E a partir daí é como se ele tivesse ido para o mundo, para Uruanda, né, que é onde ficam os orixás, né? Foi para Uruanda viver junto aos outros orixás. Foi a partir daí que ele virou um orixá. E aí que tá, é uma divindade. Se a divindade, ele não era uma divindade ainda. Se ele fez uma coisa errada, ele foi para Uruanda. Outro dia eu falei para você, você pensa que a gente vai para Uruanda? Não vamos não. Por que Ogum foi para Uruanda? Na lenda, não é? Não, é por isso que não concordo com as lendas. Vou trazer a lenda para vocês aqui até o último orixá. Mas que não concordo, gente, não adianta. Porque eu vejo os orixás com tanto respeito, com tanto amor, com tanta luz que eles possam oferecer pra gente, né? E como que Ogum pode cortar a cabeça de alguém? Como que Ogum pode ser nervoso desse jeito? Mas não estou aqui para falar para vocês não acreditarem. A gente já fala de lenda. Lenda é uma história, né? Mas tem muitas nações, tem muitos vertentes da própria religião que falam com essa crença mesmo de que aconteceu, né?
cita, né, o filho de um porque traiu, porque casou com a outra, como a mãe falou no vídeo anterior. E isso é que eu não consigo aceitar, tá bom? Então, o dia de Ogum é o dia 23 de abril, que a gente comemora. A cor da vela, a mãe já falou em outros vídeos aqui, mas é a vermelha. A bebida dele é a cerveja clara, né, a cerveja branca. Então, você acendeu uma vela vermelha, a cerveja, numa terça-feira, você criou uma conexão, uma firmeza com o nosso pai Ogum, tá bom? Os dedinhos já estão lá atrás, deixa eu ver se eu fiz. Nossa, não precisa nem olhar aqui na minha folha hoje, gente. Sabe por quê? Porque eu não falei os nomes difíceis. Qual o nome difícil que tinha aqui hoje? Não, não tinha. Deixa eu ver. Não, a mãe colocou todas as observações que tinha que colocar, viu? A mãe fez agora que nem cola de prova. A mãe colocou tudo aqui no papel e não usou nada. Sabe por quê? Porque quando a gente está escrevendo, a gente está estudando, né, gente? Eu era assim. Até tentei colar já, mas nunca consegui. Porque eu levava o papelzinho lá, mas na hora de fazer a prova eu lembrava de tudo. Gente, muito obrigada por ter ficado com a mãe até agora nesse vídeo, viu? Agora eu peço para que vocês se inscrevam, quem não se inscreveu, curtam, compartilhem, acompanhem a gente nas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br, tá bom? Sempre vamos estar aqui fazendo o que mesmo? Falando de Oxalá, Iemanjá, Ogum e quem mais vier aí que são os próximos, tá bom? E aí coloca no comentário, o que vocês querem? Que a mãe vai falando agora só das Iabás, por exemplo, dos orixás femininos, ou a gente mantém essa dualidade? Por exemplo, Iemanjá e Ogum. O próximo, Oxum e Oxóssi. Depois coloca no comentário como que vocês gostariam que a mãe desse sequência aos vídeos dos orixás, tá bom? As lendas dos orixás. O técnico, depois você separa lá no playlist, hashtag lenda dos orixás. Depois o hashtag oferenda para os orixás, tá bom? A mãe lembrou agora, senão a mãe esquece. E espero nunca esquecer de continuar aqui com vocês, né? Falando de Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.